Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Hoje é terça-feira da sexta semana da Páscoa. Hoje é dia 19 de maio. Hoje também nós teremos mais à noite a primeira missa do Tríduo em honra de Santa Rita de Cássia e você é o nosso convidado. Mas agora eu quero lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Vamos ouvir com muita alegria e fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com alegria eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, no Evangelho de hoje, Jesus continua a falar para os apóstolos sobre a sua partida. Eles têm dificuldades para entender e se entristecem. Isto é absolutamente normal. Então Jesus afirma que a sua partida será conveniente para eles. Porque se Jesus não for para o Pai, ele não enviará o Espírito Santo, chamado hoje por Jesus de o defensor. Jesus fala da sua morte, mas ele afirma que essa morte só poderá ser entendida à luz do Espírito Santo. O testemunho de Jesus que os discípulos hão de dar só será possível depois de entenderem quem é Jesus, o que significou a sua presença no meio deles e qual foi o sentido da sua morte e da sua ressurreição. E essas coisas só o Espírito Santo pode dar esse entendimento. Tanto para os apóstolos, os discípulos de Jesus naquele tempo, quanto para nós hoje. Não é diferente. Os discípulos haverão de sofrer perseguições. E elas serão intoleráveis se não estiverem convencidos e seguros daquilo pelo qual serão perseguidos. Além de dar testemunho de Jesus, o Espírito também fará a acusação do pecado do mundo, porque o mundo rejeitou Jesus. Os que crerem em Jesus ficarão esclarecidos sobre o erro do mundo, que foi o seu pecado de incredulidade. A condenação de Cristo foi inconsistente, mas a sua ressurreição desmascarou os erros e maldades daqueles que o mataram. No fundo, Jesus nos esclarece hoje que ele, morto e ressuscitado, é o verdadeiro vencedor. E eu acrescento, e crer em Jesus é fazer parte desta vitória. Repito, e crer em Jesus é fazer parte desta vitória. E o processo de crença em Jesus inevitavelmente faz parte da ação do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora rezar em comunhão com a nossa amada padroeira Santa Rita de Cássia. Sexta-feira é o dia dela e já vamos nos preparando desde já, pela ação do Espírito Santo, para poder honrar, celebrar, proclamar a nossa fé em Deus pela intercessão de nossos amados santos, no caso, Santa Rita. Sexta-feira, dia 22, é o dia dela. Nos preparemos desde já e rezemos. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada nos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, antes de nos despedir, faço mais uma vez o convite. Hoje à noite, nos acompanhe pelas redes sociais, pela página do Facebook da nossa paróquia de Santa Rita, Santa Missa, em honra à nossa amada padroeira Santa Rita. Nos acompanhe pelas redes sociais, às 19h30. O primeiro trido, a primeira missa do trido em honra a Santa Rita, será celebrada pelo Padre Ednei. Você é o nosso convidado para estar em comunhão. Deus os abençoe, paz e bem.